aqui. Tá, então, do mesmo jeito que eu determinei as linhas de campo magnético colocando uma bússola em volta desse ímã, né? Um físico chamado Oersted, né? Ele descobriu isso, como é que eu vou dizer, né? De uma forma meio casual, né? Ele tinha um experimento na mesa do laboratório onde tinha um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica. E ele caminhou com uma bússola, né, no laboratório. E quando a bússola chegou perto do fio, ela mudou a orientação, né? Então, no lugar da bússola estar apontando para o polo norte da Terra, sentindo o campo magnético da Terra, ao chegar perto do fio, ela mudou. E essa mudança de orientação, ele descobriu que estava ligado com a corrente que estava sendo percorrida por esse fio. Aí que eles começaram a desenvolver o modelo que movimento ordenado de carga produz campo magnético, né? E aí, como é que a gente faz, né? A gente vai testar colocando a bússola acima do fio e colocando a bússola embaixo do fio. Eles foram testando colocando a bússola em redor do fio. E aí tem uma regra que vai dizer direitinho como é que aponta a agulha da bússola. É a regra da mão direita. Então, é importantíssimo isso. A regra da mão direita é só para dizer como é que as linhas de campo estão apontando em torno de um fio. Então, o que diz a regra, né? Eu vou pegar o polegar da mão direita. O polegar da mão direita tem que ser colocado em cima do fio, apontando no sentido da corrente. Então, vamos supor que nós temos o fio aqui, ó, e a corrente aqui está apontando para a esquerda, né? E eu vou fazer os dedos girar em torno do polegar. O sentido que os meus dedos girarem em torno do polegar é o sentido das linhas de campo magnético. E presta atenção que os meus dedos vão girar, né? Não esqueçam que as linhas de campo magnético são linhas fechadas, né? Do mesmo jeito que a gente desenhou aqui nesse ímã, né? Ó, ela gira, ó, ela vai do norte para o sul. As linhas estão girando do norte para o sul. Lá naquele caso do ímã em forma de barra, né? Mas e quando eu tenho um fio, né? Então, se a corrente aqui está apontando para a esquerda, ó, polegar em cima do fio apontando para a esquerda, e os meus dedos vão girar. Em cima do fio, ó, os meus dedos estão girando para dentro do caderno, dá a volta atrás do fio, e embaixo do fio os dedos vão apontar para fora do caderno. Então, olha que interessante, ó. É como se eu tivesse esse tipo de desenho sendo criado, né? Ó. Então, vou lá, aqui está o fio, a corrente elétrica está apontando para a esquerda, e os meus dedos, eles estão girando nesse sentido aqui, ó. Então, eles giram, ó, aqui eles estão apontando para dentro, ó, dão a volta em volta do fio, e aqui eles estão apontando para fora. Então, eles estão fazendo exatamente esse movimento, para dentro e aqui para fora, né? Como é muito difícil a gente desenhar essas linhas circulares em torno do fio, geralmente a gente desenha o campo em cima e embaixo, né? O que é importante que a gente perceba nesse momento, né? O campo, ele tangencia a linha circular, a linha de campo, né? Então, se eu quero desenhar o campo aqui, o campo é um vetor. Então, esse vetor tangencia a linha, né? Apontando no sentido para onde ela está. Se eu quero desenhar o campo aqui, o campo é uma reta que tangencia a linha, apontando no mesmo sentido aonde a linha aponta. Então, puxa vida, se eu quero desenhar o campo aqui em cima, como é que é o campo aqui em cima, né? Imaginando que se eu tenho o fio, eu tenho uma circunferência, né, em torno desse fio, representando as linhas de campo magnético em torno desse fio, são linhas que giram. Mas se eu quero só aqui em cima, qual é o sentido? É o sentido em que a tua mão aponta. Então, o polegar está em cima do fio. Aqui no papel, a tua mão vai apontar para dentro do papel em cima do fio. Eu giro em torno e embaixo do fio os dedos apontam para fora do papel. Bom, como é que eu desenho para dentro do papel e para fora do papel, né?
Eu tenho que pensar em 3 dimensões, porque eu não estou na dimensão da folha do caderno, né? Eu estou no espaço. Então, eu teria que pegar, não sei, um palito de sorvete, pintar uma setinha e colocar ele apontando para dentro ou a setinha apontando para fora. Então, no lugar de eu desenhar para dentro e para fora ou representar, a gente coloca um símbolo. O símbolo de xizinho significa que o campo está apontando para dentro da folha do papel. E o símbolo de bolinha, o campo está apontando para fora da folha do papel. O que isso significa? Que se eu colocar a agulha da bússola aqui em cima, o polo norte dela vai apontar para dentro da figura. E se eu colocar a agulha da bússola aqui embaixo, o polo norte vai apontar para fora da figura. Então, com isso eu consigo representar o campo em volta desse fio. Se eu colocasse o fio, por exemplo, agora na vertical, né? Então, vamos imaginar que o meu fiozinho está colocado. A Frida dormiu. É sinal que o remédio fez efeito. Frida, tá dormindo? É? Tá, graças a Deus. Então, se eu colocar o fio agora, ó, vamos supor, ó, com a corrente elétrica apontando para cima, então a mesma regra, ó, polegar da mão direita junto com a corrente, ó, os meus dedos vão girar. Então, desse lado aponta para dentro, dá a volta atrás do fio e aqui aponta para fora. Não sei se vocês estão acompanhando e estão conseguindo enxergar, né? Então, o polegar fica fixo e você vai girar a sua mão em volta desse polegar, ó. Então, ó, desse lado direita do fio, os dedos vão entrar, apontar para dentro, tá girando, gira lá atrás, o polegar fica em cima do fio, ó, girou, e do lado de cá os dedos apontam saindo da página do caderno, né? Então, significa que o campo desse lado aqui do fio magnético aponta para dentro, ó, xizinho, e aqui ele vai apontar para fora. O que que significa? Se você colocar a agulha da bússola aqui, a agulha da bússola vai apontar o polo norte dela para dentro da folha do caderno. E se você colocar a agulha da bússola aqui, vai apontar para fora. Pessoal, tudo bem o que eu estou falando? Alguém que volte aqui? Oi? Fala alto que eu não estou ouvindo, tá muito baixinho. Pode voltar, por favor, essa parte? Posso? Olha, eu estou desenhando o sentido do campo, eu não estou calculando ainda, né? Eu quero representar o campo à direita e à esquerda do fio, tá bom? Então, o que que eu sei, né? Eu sei que eu vou usar uma regra chamada regra da mão direita. Se você usar a mão esquerda, vai dar errado, né? E o campo aqui, ele tá assim, ó, ou ele tá apontando para dentro, ou ele tá apontando para fora da folha do caderno. Como é que você sabe que é para dentro ou para fora? Pela regra da mão direita. O que que diz essa regra? Polegar da mão direita em cima do fio e os dedos vão girar em torno do polegar. Então, se você prestar atenção, aqui está o polegar, ó os dedos girando aqui, ó. Ele entra desse lado, tá a câmera mais para cima aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele entra, ele gira e desse outro lado ele aponta para fora. Então, tenta fazer esse movimento com a sua mão. Girar os dedos em torno do polegar. Quando você gira os dedos em torno do polegar, você vai sentir os dedos da sua mão, sem seu polegar apontando para dentro, do lado direito, e apontando para fora do lado esquerdo. Então, o sentido em que os dedos da sua mão giram é o sentido do campo. Para dentro, o símbolo é xizinho, né? Você não tem como desenhar em 3 dimensões, fica mais difícil. E para fora, o símbolo é bolinha. Tudo bem? Então, significa que as linhas elas estão fazendo isso aqui. Elas estão girando, ó. Aqui ela aponta para dentro, ela dá a volta lá no fio, ó. E aqui ela está apontando para fora. Então, as linhas estão fazendo esse movimento aqui, né? Que é o movimento que a sua mão está fazendo, né? Os dedos da sua mão estão fazendo em torno do polegar. Tudo bem, Thaís? Sempre vai ter indicando para fora? A não ser que o fio poderia estar desse jeito aqui, ó. Às vezes ele fala que o teu i
né, a corrente elétrica, olha que interessante, Thaís. Ele fala que a corrente elétrica é esse símbolo aqui, ó. Como é que está o fio, né? O fio não está paralelo à página do caderno. Então, o fio aqui não está nem na vertical, como o fio também não está na horizontal. Como é que o fio está, né? O fio, ele está desse jeito aqui, Thaís, ó. Ele está perpendicular à folha do caderno e X ele está apontando para onde? Para dentro. Então, ele está assim, ó. É assim que está o fio, ó. Aqui não, aqui o fio estava na vertical. Estou desenhando essa caneta azul como sendo o fio. O fio está assim com a corrente apontando para dentro. Como é que você faz? Regra da mão direita. Então, o polegar da mão direita em cima do fio. Então, o teu polegar tem que estar apontando agora para baixo. Deixa eu ver como é que eu faço para vocês enxergar. Ó, polegar da mão direita que tem que apontar para baixo. E o teu dedo vai girar. Esse sentido que a tua mão está girando... Esse sentido que a mão girar, deixa eu ver como é o sentido do campo magnético. Então, eu vou fazer isso aqui com bastante cuidado, ó. Aqui tá o teu fio, porque o símbolo dele é xizinho, não é só campo que entra e sai, a corrente entra e sai também, né? Se você colocar o teu polegar junto com ele, né? E aí a tua mão vai girar como? Sua mão tá girando assim, ó. Esse é o sentido que a sua mão gira, né? Ou seja, as linhas de campo, então, agora, elas estão girando em torno do fio. Elas estão fazendo esse movimento aqui, ó. Esse é o sentido da linha de campo, né? Ó, polegar para baixo, que é o que nós vimos, né? E aí os dedos estão girando, olha. Estão girando exatamente nesse sentido, ó. O sentido que eu desenhei as linhas. Você falou, professora, mas campo é um vetor, né? Se eu quiser representar o vetor nesse ponto P, então a linha de campo tangencia, né? O campo magnético tangencia apontando junto com a linha. Quero desenhar o campo magnético aqui. Se você já sabe o sentido da linha de campo, ó, então vai tangenciar apontando no sentido da linha. Tudo bem? Você fala assim, professor, e se ele falar que a corrente I agora, fala que esse aqui é o meu fio, aqui está o meu fio, só que ela é uma bolinha, né? Para onde é que está apontando o fio? O fio está assim, ó, perpendicular à folha do papel, só que agora ele está apontando para cima, né? Então, o teu polegar tem que estar em cima do fio, o teu polegar vai estar assim, ó, junto com o fio, né? E os dedos da sua mão vão girar aqui, ó, nesse sentido agora, ó. Ou seja, as linhas de campo estão girando no sentido do polegar, ó. Então, ele vai girar em torno do fio, né, ó. Tá girando no sentido que é o sentido anti-horário, exatamente aqui, ó. Polegar para cima, porque a corrente está saindo da folha do papel e os dedos estão girando, ó. Os dedos estão girando nesse sentido que é o sentido anti-horário. Daí eu desenhei as linhas de campo magnético. Se você colocar uma bússola aqui em cima, como é que a bússola vai apontar? Tangenciando a linha no mesmo sentido onde a linha aponta. Então, esse é o sentido do campo magnético. Se você colocar a bússola aqui, ela vai sentir o campo produzido pelo fio? Vai. Para onde é que vai apontar a bússola aqui? Olha, ela vai apontar tangenciando a linha, apontando no mesmo sentido para onde a linha está girando. Então, esse é o campo magnético que você está desenhando. Pessoal, ficou claro? Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Mais de uma, pode fazer, Ana Paula. Quando você fala que a regra da mão direita é de acordo com o sentido da corrente, a gente tem que descobrir o primeiro sentido da corrente ou é dado? Não, geralmente é dado. Então, o I aqui, sempre o polegar vai junto com o I. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele lembra que ele ia aqui, ó, e daí você girava os dedos, né? Uhum. Aqui o I tá apontando para dentro, então polegar para dentro e os dedos giram. Aqui o I tá apontando para fora e os dedos giram. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, professora. Muito obrigada. Imagina. E aí, qual que é a questão, né? A gente vai saber desenhar o campo, agora tem que calcular o campo, né? Então, é fácil. Calcular é mais fácil do que desenhar. Desenhar é um pouquinho mais complicado, né? Então, vamos pegar um exemplinho tranquilo aqui, ó.
Então, eu tenho um fiozinho aqui, né, ó, fiozinho. Vamos supor que esse fio está sendo percorrido por uma corrente de 3 amperes, né? E ele fala assim, ó, calcule o campo magnético a uma distância de 4 centímetros do fio. Vocês percebem que se o fio tá aqui, ó, eu posso ter 4 centímetros em cima, à direita, embaixo, à esquerda. Qualquer circunferência de 4 centímetros do fio, o campo vai ter o mesmo valor, né? Ele só vai apontar segundo o sentido da regra da mão direita, mas o valor não muda. Vai mudar se você tiver mais próximo do fio ou mais distante do fio. Mas qualquer ponto que está a 4 centímetros do fio, o campo é o mesmo. Então, do que o campo magnético depende? Da corrente que o produz e da distância que você está do fio. Essa distância a gente vai chamar de R, né? Por quê? Porque na realidade eu tenho uma circunferência rodeando o fio a 4 centímetros e qualquer ponto dessa circunferência, o campo é o mesmo. Então, essa distância do fio ao ponto onde você quer calcular, isso aqui nós chamamos de R, né? E quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto mais distante eu tô, menor o campo. Então, o campo é proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância que eu tô do fio, que eu chamo de R, né? Depende do local onde o meio está, onde o fio está. É uma constante de permeabilidade magnética que nós chamamos de μ, é dada, né? E tem um termo que é uma constante de proporcionalidade, que nós chamamos de 2π. Então, essa equaçãozinha aqui é a equação para calcular o campo em torno de um fio. O que eu preciso saber? Da corrente que percorre o fio e da distância que eu estou do fio. Se eu estou no vácuo, a constante de permeabilidade é dada, é 4π vezes 10 elevado a menos 7, Tesla, que é a unidade de campo magnética, vezes metros sobre ampere. Então, é importante, né? Se essa constante é Tesla, metro e ampere, metro, então, não combina com a distância do fio em centímetros. Então, nessa equação, eu sempre tenho que medir a distância em metros, né? E a corrente elétrica em ampere. E aí fica tranquilo, né? B igual μ0, 4π vezes 10 a menos 7, ó, 4π vezes 10 a menos 7. O valor da corrente é 3, tudo isso aqui dividido por 2π. A distância que eu estou do fio é 4 centímetros. 4 centímetros é 4 vezes 10 a menos 2 metros, né? É 0,04 metros. E aí fica tranquilo, né? Ó, o π cancela com π. O 4 que está multiplicando cancela com o 4 que está dividindo. 3 dividido por 2 dá 1,5. 10 a menos 2 sobe para cima, 10 a mais 2. 10 a menos 7 com 10 a mais 2 dá 10 elevado a menos 5 Tesla. Pronto, esse é o campo produzido por esse fio num ponto que está a 4 centímetros do fio. Essa é a equação do campo magnético produzido por um fio. Tranquilo? Muito complicado? Tá. Eu vou aqui fazer uma questão pelo menos, nem que a gente faça depois não tem problema. Fiquem tranquilos que isso a gente vai ter que demorar 2 módulos para ver esse conteúdo, porque é um conteúdo mais difícil. Ele não é um conteúdo tão tranquilo, né? Tá. Então, vou lá. Olha, vamos ver se a gente... Oi, pois não? A senhora vai gravar a resolução dos outros? Eu vou gravar e vou disponibilizar. E daí no próximo atendimento de terça a gente volta a discutir. Porque vocês vão ter dúvida na regra da mão direita da espira e do solenoide, que são regras... cada um desses objetos tem uma regra da mão direita específica. Eu falei do fio agora, tá bom? Só vou discutir a questão 1 do exemplo, tá bom? Que é uma questão importante. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui. Tá. Então, o que diz a questão, né? Um estudante coloca uma bússola em 5 posições diferentes a uma mesma distância radial de um fio retilíneo muito longo. Então, ele está colocando as bússolas à mesma distância de um fio. O fio está aqui, ó. O fio está no ponto P, né?
Esse fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica constante. O fio é colocado perpendicularmente ao plano da página, no ponto P. Então, se o fio é colocado perpendicularmente ao plano, perpendicular é formar 90 graus. Então, o fio não está dessa forma, o fio está assim, ó. Está formando 90 graus com a página, né? E xizinho significa que a corrente está apontando para dentro, ó. Então, o fio está desse jeito aqui, ó. Forma 90 graus com a página que eu estou analisando e no ponto P a corrente está apontando para dentro. Desprezando-se os efeitos do campo magnético terrestre em relação ao produzido por essa corrente, o que ele quer? Determine a posição que indica o alinhamento correto da bússola. Então, será que a bússola vai estar apontando corretamente na posição 1, na 2, na 3, na 4 e na 5? A bússola não aponta no sentido das linhas de campo magnético? Então, se o meu fio está aqui, ó, e a corrente está apontando para dentro, o que eu vou fazer, né? Ó? Então, polegar da mão direita junto com o fio, o polegar tem que estar apontando aqui para dentro, eu vou girar a mão. Conforme eu giro a minha mão vai girar nesse sentido aqui, ó, que é o sentido horário. Então, lá no ponto P, né? Conforme eu faço os dedos da minha mão, os dedos da minha mão estão girando aqui, ó. Tentar desenhar uma circunferência mais ou menos, né? Ó, em torno do fio, tá girando no sentido horário. Então, olha, as linhas de campo estão girando aqui, ó. Ó, é nesse sentido que ela tá girando, ó. Aqui, ó, acompanha comigo, ó, girou no sentido e gira, né? Dá a volta. Se eu colocar a agulha da bússola aqui em cima, né? Que é a posição número 5, a linha vai tangenciar. Então, a agulha da bússola, se ela fosse colocada ali em cima, ela tem que estar apontando para a direita, né? Se eu colocar nessa posição aqui a agulha da bússola, ela tem que tangenciar. Então, ela vai apontar para baixo. Está apontando errado, né? Se eu colocar ela na posição 3, ó, aqui, ó, ela vai tangenciar a linha de campo, ela tem que apontar para esquerda, né? Se eu colocar aqui na posição que é a posição 2, ela vai ter que tangenciar, então ela vai inclinar. Aqui ela está apontando para cima. Mas se eu colocar na posição 1, ela vai tangenciar, ó, né? A parte pintadinha, lembra que é o polo norte? Então ela aponta para o norte. Então a posição correta qual que é? A posição correta é a da bússola 1, né? Como é que eu justifico isso, né? Segundo a regra da mão direita, né? O campo magnético, aonde a agulha da bússola vai apontar, tem que tangenciar as linhas de campo. Então, eu desenhei a linha de campo magnético usando a regra da mão direita e em cada ponto aonde eu ia colocar a bússola, eu desenhei o vetor tangente. O único vetor que concorda com o alinhamento da bússola é o que está na posição 1. Ela é a correta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Você quer que eu explique tudo de novo, Thaís, ou só a resposta? Não entendi como a senhora colocou. Tá. Você entendeu por que a 1 é a correta? Sim, por causa da regra da mão direita. Isso, Que a gente fez cada um dos. isso. Então, ó, usando a regra da mão direita, nós desenhamos a linha de campo magnético, que é essa linha redondinha. Tudo bem? Ok. Agora, a posição da bússola, a posição de cada bússola que eu estou colocando, indica não a orientação da linha, mas a orientação do campo. E o campo é um vetor que tangencia a linha. Então, no ponto aqui em cima, olha, se eu tenho essa linha, eu vou ter uma reta tangente apontando para a direita. No ponto 4, eu vou ter uma tangente apontando para baixo. No ponto 3, eu vou ter uma tangente apontando para a esquerda. No ponto 2, eu vou ter uma tangente inclinada. E no ponto 1, eu vou ter uma tangente na vertical para cima.
Essa reta tangente é a reta que indica o campo, não a linha de campo, o vetor campo magnético. Tudo bem, Thaís? Tá bom. Pessoal, então eu vou dar uma paradinha agora, que agora vem o pessoal do primeiro ano, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? Essa aqui é a questão 1, né? Então, a gente ainda vai discutir mais, porque o assunto já é um pouquinho mais pesado. Nem que a gente gaste mais de um módulo para ter um pouquinho mais de tranquilidade para entender, tá bom? Tá bom, Pro. Tá bom. Então, um beijo para vocês, até o próximo atendimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, não tem problema, tá? Boa noite, um beijo. Boa noite.